Olá pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos. Bom, a gente vai começar, eu gosto de começar o curso todo sempre pensando nos fundamentos, então é bem começar pelo início. Então o que é o início no treinamento esportivo? Então a gente vai falar o curso é ciclismo, o curso é sobre as variações, as diferentes modalidades e provas de ciclismo e a preparação, então o foco é montar treino para ciclismo, mas é preciso entender que o ciclismo ele é um esporte de resistência, por mais que varie as diferentes modalidades, mas ele é um esporte de resistência. Além, se pensar em grandes na organização dos esportes que nós temos várias maneiras de classificar. Então tem que escolher um critério e classificar. Um critério para dizer que é esportes de resistência, porque eu estou considerando o sistema energético, enfim, a principal característica. Então, a principal característica. E então, nós temos três grandes grupos, eu gostaria de destacar. Os exercícios de resistência, ou melhor, as atividades, os esportes de resistência, esportes de força e os esportes de velocidade. Então, de acordo com a principal característica, eles podem ser classificados assim. Então, no ciclismo, como a corrida, a natação, nas suas variações, são esportes de resistência. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente vai falar, a base vai ser sempre o pedal, o ciclismo, mas como esporte de resistência tem princípios que são inerentes à preparação esportiva. Então, os princípios científicos do treinamento esportivo, que é o que a gente vai ver nessa aula, são assim, aplicáveis para qualquer tipo de esporte, de acordo com essas classificações que eu falei, esportes de resistência, esporte de velocidade, esportes de força. Eu acabo, quando eu falo princípio da especificidade, por exemplo, de ser específico, o que é específico para esportes de resistência não é específico para provas de velocidade e de força. Então, conforme eu for aproximando mais, e dentro do esporte de resistência, quando eu falar em ciclismo, é mais específico do que corrida, para o ciclista no caso. E dentro do ciclismo, quando eu falar em provas de mountain bike, é mais específico do que prova. Então, vejam que quanto mais eu aprofundar, eu detalhar a informação, eu tenho que recorrer a alguns recursos. Mas todos os esportes, todas as atividades, toda a preparação física, toda a preparação esportiva precisa respeitar princípios. E esses princípios vão sendo apresentados desde do que começou ou se interessou, houve um interesse por estudar os efeitos do treinamento e os efeitos do exercício. Então lá na Grécia Antiga a gente já teve várias considerações, vários estudos, vamos dizer assim, pensar em organizar, pensar em entender. Então nós tivemos, depois nós vamos entrar na periodização, falar um pouco da periodização lá mais na frente, mas a periodização é uma coisa que se estuda, se conversa, se entende, que tem uma relação desde da Grécia Antiga. Então lá, não sei quantos mil anos atrás, já se entende que para preparar para fins de esportes, como na Grécia tinha, como preparação para guerra, eu não podia dar um estímulo de treinamento sempre igual ou sempre crescente, eu precisava ter uma variação de estímulo. Isso é a tetra, até a relação durante 4 dias, uma sugestão ou uma organização. Então mostrava que eu precisava entender. Então esses princípios foram crescendo, foram sendo trabalhados ao longo de toda a história da preparação esportiva, preparação física, enfim, treinamento, de maneira que alguns são bem da prática, mas se consolidaram como princípios. Então é isso que a gente vai ver nessa aula. Eu vou separar alguns, então vou até aqui compartilhar para a gente já ter a visão da aula. Então nós vamos ver justamente os princípios do treinamento esportivo. São vários, dependendo dos autores da literatura, eu tenho classificações diferentes, então o que eu mostrar aqui serve como base, mas por favor consultem princípios do treinamento esportivo, princípios científicos do treinamento esportivo. Então, de acordo com a literatura, eu vou ter, mas muitos coincidem. Pode até mudar um pouco, dependendo da tradução, da fonte, muda um pouco a nomenclatura, mas a gente consegue perceber o entendimento semelhante. Vamos lá. Princípio da individualidade biológica. Então, cada indivíduo é único e deve ser respeitado por isso. Então, é isso que eu tenho que entender. O indivíduo será a soma de sua carga genética e das influências externas recebidas ao longo da vida. Então, essa equação aqui é uma equação simples. Deixa eu dar uma olhada aqui. É uma equação simples, mas que dá para entender. Então, o indivíduo é a soma do genótipo e fenótipo. O que é o genótipo? De maneira simples, eu não quero aprofundar em questão de
da biologia ou da... Mas, entendeu? Genótipo é a carga genética que cada indivíduo tem, cada pessoa traz. Então, o indivíduo é a soma do que ele carrega, do potencial. Então, isso vale para qualquer características físicas, características, doenças, propensões a diferentes organizações. Então, tudo que é carga genética é o potencial que ele tem. Quando eu trago isso para fins de preparação esportiva, para treinamento, para exercício físico, para o estudo do exercício, eu falo em distribuição de fibras. Então, todo mundo tem já tem uma distribuição, uma predisposição ou uma distribuição de fibras que já caracteriza. Então, quando eu tenho fibras rápidas, eu tenho um potencial, falando do genótipo, a minha carga genética diz que eu tenho um potencial para esportes de velocidade ou de maior força, de potência, porque a carga de fibras rápidas permitem isso. Quando uma pessoa traz uma carga, uma distribuição favorável para fibras lentas e oxidativas, eu tenho uma tendência, eu tenho um potencial para esportes de resistência, para favorecer. Não é que eu não possa fazer os outros, mas em termos de potencial, essa distribuição, entre outras coisas, mas fibras acaba sendo bem de interesse do exercício. E fenótipo é tudo aquilo que eu recebo do externo, do meio externo. Então, educação, alimentação, educação no sentido de comportamento na preparação esportiva ou estímulos. Digamos que eu tenho, vamos tentar simular uma hipótese, um exemplo. Eu tenho um jovem ou uma criança, dependendo do momento que eu pegar ali na preparação, que a carga genética dela é um potencial para velocista, para esportes mais de potência, porque é a distribuição disso. Mas eu estou falando isso em questão... Vamos imaginar, vocês como educadores físicos, nós como profissionais de educação física, em algum momento a gente pega essa criança, seja qual for o esporte, e essa pessoa tem uma tendência, tem um potencial para esportes. Mas eu, como profissional de educação física, no colégio, vamos imaginar a situação do colégio ou escolinha ou qualquer categoria de base, eu preciso ter uma coisa subjetiva ou um teste indireto para entender um teste físico específico para campo, ou seja, um que eu possa aplicar para um grande grupo e buscar entender os potenciais. Por quê? Quando se fala em distribuição de fibra, para confirmar eu tenho que fazer uma biópsia, eu tenho que ter um método invasivo, um método de laboratório. Então, quando eu tento estimar, é porque, como que eu posso ver na prática? Dependendo da faixa etária do esporte, eu seleciono testes físicos ou, enfim, testes de controle ou de avaliação, diagnóstico, seja como for, que eu possa estimar o potencial daquela criança, ou daquele jovem, ou daquele adulto, enfim, eu faço um teste que eu posso estimar. Então, se eu quero determinar o potencial de velocidade, em algum momento, só que aí tem que ter bem cuidado. Os testes os protocolos devem respeitar a faixa etária e aquele público-alvo. Então, se é para criança, tem que procurar testes específicos para criança. Por exemplo, para criança, para jovem, vamos colocar abaixo de 14 anos, testes de potência anaeróbia ou de capacidade anaeróbia, a grosso modo, é inconcebível. Por quê? Porque crianças não têm desenvolvido o mecanismo para receber uma carga anaeróbia. Então, o que eu quero dizer? Se eu der o fenótipo, ou seja, o estímulo errado no treino, eu posso atrapalhar esse potencial, ou posso prejudicar, até porque eu posso pegar como aquele nosso exemplo ali de uma criança que tem potencial de esporte de velocidade e de estímulo só de longa duração, contínuo, no esporte. Então ele tinha um potencial para ser até 1.500 metros, 3.000 metros de pista, ou esportes, no caso de corrida, mas no ciclismo, esportes que explorassem mais essa potência, eu coloco para longa duração, para provas longas, maratonas de ciclismo ou esportes de corrida de longa distância, eu acabo não desenvolvendo o potencial que ele tem. Ele vai ficar bom, mas não tão bom se ele fosse treinado naquilo. Então, como que eu posso usar esse princípio? Primeiro, se a pessoa tem uma tendência, tem um potencial, tem que identificar. Como que eu identifico? Através de testes de campo, ou avaliação, ou percepção, de maneira que eu dê os estímulos adequados no momento adequado. Então, se aquela criança é uma criança, é um jovem, eu tenho que acompanhar a evolução, procurando dar os estímulos que vai fazer parte do fenótipo. Para quê?
no futuro esse indivíduo tem um genótipo e um fenótipo, ou seja, a carga favorecida pelo treinamento. A alimentação é fundamental. Eu tenho uma criança que não foi corretamente alimentada, tanto por quantidade como por qualidade, isso vai influenciar. Então ele tinha um potencial muito grande que não foi desenvolvido, isso lá na frente vai repercutir. Então, no caso dos atletas, o tipo de treino recebido, alimentação, educação, cultura serão decisivos na definição da individualidade biológica. Tá? A gente vai conversar ao longo do curso, vai sempre retomar esses princípios. Princípio da continuidade. Então eu tenho que ter uma regularidade, eu tenho que manter os estímulos. Para quê? Para quando tenha uma influência, um estímulo, eu não perca o momento. Então eu tenho que ter a continuidade, o espaço, tanto para não repetir, para não desgastar, mas também para não perder o efeito. Então a aplicação da nova carga durante o período de supercompensação, a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Então vamos entender o seguinte: eu gero no momento um estímulo, eu tenho estímulo, eu tenho desgaste. Então no caso do exercício, o estímulo, o fator de estressor é o exercício na preparação física. Então ele pedalou, ele fez um trabalho de força, de flexibilidade, mas no caso de pedal, ele fez um treinamento de pedal com uma duração longa ou de potência, de velocidade, ele teve um desgaste. Então esse desgaste ele vai ter um tempo de recuperação. Então se eu não der um tempo muito curto, a continuidade for muito curta, eu vou atrapalhar. Mas também se passar muito tempo, ele vai perder também. Então a continuidade é respeitar o intervalo tanto para recuperação quanto para aproveitar o estímulo, os efeitos positivos. Então durante o período de supercompensação aqui, eu tenho um exercício, eu dei um estímulo, então um estímulo vamos colocar que exigiu o sistema aeróbio através do combustível de gordura. Então quer dizer que foi duração maior e uma intensidade menor. Os efeitos positivos, todo o sistema vai ser influenciado, mas o principal vai ser o sistema aeróbio dentro do mecanismo que exige da gordura. Então o combustível predominante quer dizer que a intensidade eu posso usar os mecanismos. Quando tiver a recuperação, o organismo volta num estado maior, uma recuperação ampliada, que é chamada supercompensação. A gente vai ver um pouquinho mais na frente. Mas se eu deixar passar, então se eu esperar muito, por exemplo, eu treinei na segunda, na quarta e lá na outra segunda, ou seja, durante 7 dias eu dei um espaço muito grande, então eu não vou conseguir ter uma continuidade, ou seja, nem para aproveitar os efeitos positivos e também se eu der muito curto, eu tenho os efeitos negativos. Então, eu preciso saber o estímulo que eu estou dando, qual é o sistema que eu estou trabalhando, qual é o combustível predominante. Por quê? Porque isso vai me dar uma ideia de eu pesquisar na literatura, e a gente vai apresentar no curso a relação de tipos de treino e a recuperação. Para quê? Para que eu tenha uma ideia do quanto eu tenho que esperar para não causar um estímulo muito seguido, mas também para não perder a supercompensação. Princípio da sobrecarga. Então, após a aplicação de uma carga de treino, há um período de recuperação do organismo. Então, a recuperação vai depender da intensidade e da duração. Então, eu tenho um pedal muito longo num ritmo moderado, eu vou ter um tempo de recuperação. Se eu tiver um treino de velocidade, um treino no limiar, que vamos dizer assim, 20, 30, 40 minutos, numa potência que vai alternando bem acima, eu tenho uma recuperação diferente. Então, cada tipo de estímulo, dependendo do sistema e do estresse que foi gerado, eu tenho uma recuperação. Então, isso é o princípio da sobrecarga. Eu tenho que entender que após a aplicação, eu vou ter um tempo de recuperação. Então, um treino longo vai ter um tempo de recuperação. Um treino de potência vai ter um tempo de recuperação, para que eu respeite. Mas vejam, a gente tem a educação física é espetacular, e o treinamento esportivo e a preparação desportiva é muito, muito, muito interessante, porque eu combino tudo. Então, às vezes eu estou falando aqui, eu já estou pensando no outro princípio. Então, vejam, a gente está apresentando agora, mas vejam que se mistura. Então, aqui eu falei em princípio da continuidade, mas o princípio da sobrecarga, eu tenho que entender o que gerou e quanto tempo leva, para também respeitar a continuidade. É tudo interligado. Então o objetivo é restabelecer a homeostase. Então vou já recorrer aqui para a caneta. Deixa eu pegar uma cor melhor aqui. Essa figura aqui é a figura clássica da supercompensação ou do processo de adaptação. Então aqui eu tenho um estímulo,
tá? Que no nosso caso aqui vai ser o pedal, tá? Isso aqui é uma bicicletinha. Então, conforme eu estou tendo o estímulo num treino, num pedal, tantos 50, 60, 70 km, é nesse tempo aqui. Enquanto eu estiver fazendo o pedal, eu estou desgastando. A partir do momento que eu terminei o estímulo, que eu terminei aquela sessão de treino ou aquele estímulo que eu preparei, ele entra no momento da recuperação. Então, a recuperação é esse momento aqui, ó, daqui até aqui. Nesse momento, as reservas, o organismo se organiza, ele tem todo um processo para voltar. Essa linha aqui seria o nível atual, é homeostase. Então, no momento que eu estou aqui, vocês provavelmente estão assistindo, a gente está no estado de equilíbrio, ou seja, o organismo não está se esforçando, ele não está sofrendo um estresse para acompanhar o nível de esforço e de condicionamento. Eu estou tranquilo. Se eu vou fazer um estresse, eu vou sair correndo, eu vou sair pedalando agora, meu organismo ele vai ter que se ajustar para poder suportar aquele exercício. Então é isso que acontece. Toda vez que eu tenho estímulo, tem desgaste. Se o estímulo é mais intenso ou mais prolongado, eu tenho um desgaste maior daquele sistema. Lembra? Vamos colocar um exemplo aqui. Vamos colocar que eu pedalei 70 km, tá? Considerando que esse indivíduo suporta o treino de 70 km. Ele vai ter um desgaste. A partir do momento que eu parei o estímulo, ele vai entrar num processo de recuperação compatível com esse estímulo. Se está dentro das possibilidades, ele vai voltar para a homeostasia, ou seja, para o equilíbrio que ele estava, de maneira tranquila ou dentro do prazo. Aqui, esse 70 km vai demorar 3, 4 dias para recuperar, 2 dias, 3 dias, a literatura ali fala em 48, 72 horas. Então, ele vai poder fazer outras coisas, mas eu não posso dar um estímulo dessa magnitude, então, de aeróbio, longa duração, gordura, nessas mesmas características, repetir todo dia. Então, segunda ele faz isso, terça faz isso, quarta faz isso. Por quê? Porque esse estímulo seria aqui, aí ele vai recuperar, aí no outro dia não passa o tempo necessário. Então, esse tempo aqui, ó, para esse estímulo seria de 48 a 72 horas. Exemplo, eu só estou simplificando. E antes disso já dei outro estímulo, então quer dizer que esse prazo aqui não foi respeitado. Então ele não vai voltar nem ao parâmetro anterior, ele não vai voltar para a homeostase dele, para a homeostasia. Por quê? Porque eu não dei o tempo de recuperação. Deixa eu limpar aqui. Apagar. Tá. Então aqui eu considero o estímulo, intensidade e volume, duração compatível. Ele vai terminar, ele vai ter um tempo de recuperação, que a recuperação vai do que? O que é recuperação? Uma compensação. É da onde ele terminou e até o nível que ele tinha. Isso, se eu der essas condições adequadas, o organismo vai chegar lá. Alimentação, descanso, repouso, enfim. Não é só descanso, é todo um conjunto. Mas, enfim, a recuperação é esse processo. A supercompensação quer dizer que depois do estímulo, esse é o princípio da sobrecarga, depois do estímulo eu volto numa condição e gera uma recuperação acima do nível anterior. Então a supercompensação é essa recuperação, essa possibilidade, essa condição de fazer um exercício, de suportar uma carga além do nível que eu estava. Então a supercompensação é a recuperação ampliada acima dos níveis iniciais. Então, se eu respeitar isso, se eu tiver uma sequência adequada, uma continuidade adequada, vai chegar um momento que o meu equilíbrio, o que é hoje tranquilo para mim, vai ser mais para cá. Então, quando eu der um estímulo, meu organismo recupera mais para cá. Eu dei uma sequência de 3, 4, 5, 6 semanas, meu organismo vai sempre suportando acima. Então, o que é homeostasia para mim nesse momento é acima disso. Então, daqui até lá pode demorar 8, 12, 14 semanas, que é um tempo de preparação. Então, a sobrecarga mostra isso tudo que eu tenho que... Vamos apagar aqui. Eu tenho que entender que eu vou ter um estímulo, seja qual for. A gente está falando de ciclismo, mas pode ser o treino dentro do ciclismo tem treino de força, de flexibilidade. Eu tenho um estímulo, vou ter um desgaste e uma recuperação. Se tudo der certo, a recuperação vai ser ampliada. O que é recuperação ampliada? É supercompensação. Eu tenho que respeitar isso, quanto tempo de intervalo, para entender que após um tempo eu vou poder suportar uma carga mais acima. Tem que ter uma progressão, uma sobrecarga. Então eu tenho que ter um acompanhamento. Se tudo der certo, cada vez mais de acordo com o tempo, então velocidade. Eu tenho tempo de evolução, de progressão. Resistência, eu tenho tempo. Então melhorar a resistência
no pedal demora 6, 7, 8 semanas. Velocidade numa característica ela demora 3 semanas. Eu tenho que ver o que eu preciso fazer. A princípio da sobrecarga mostra que depois de um tempo, se eu não fizer nada, se eu não tiver continuidade, vai ter uma involução, até uma involução no primeiro momento em relação à supercompensação. Eu volto para o nível anterior. Se não fizer nada, esse meu nível vai cada vez mais baixar. Princípio da variabilidade. Então eu tenho que ter uma variação de estímulos, mas assim, ó, a variação de estímulos na preparação física, eu pessoalmente eu vejo 2 pontos. Eu tenho que, vamos colocar um estímulo numa academia, a variabilidade tanto é para fazer o organismo, essa homeostase, a sobrecarga, eu vou fazer, entre outras coisas, como é que chama, na carga, volume, intensidade, duração, descanso, repouso, e vou fazendo, mas eu não é pensando sempre em subir. Vai chegar um momento que a adaptação não vai ser possível, o organismo não vai conseguir recuperar, então não é mais longe, mais rápido, mais longe, mais rápido, isso funciona até certo ponto, depois vai entrar num platô. A variabilidade, o princípio da variabilidade mostra que eu não preciso apostar só na intensidade e duração, eu posso mudar a ordem dos exercícios da semana, eu posso mudar um pouco o tipo de organização daquele treino, então eu dou uma quebrada, eu dou uma, ao invés dele pedalar contínuo 20 minutos na potência tal, ele faz 3 de 15 ou 3 de 10, ele vai poder ficar mais tempo naquela zona, mas ele já tem pelo menos uma quebra nesse nesse estresse. Eu posso acrescentar uma aula diferente, mas no esporte, a variabilidade é mais na qualidade e na organização do estímulo do que na mudança, porque na especificidade, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, deixa eu ver, acho que é o próximo, mas o outro, eu tenho que manter, se é ciclismo, o principal esporte, a principal atividade, mas não exclusiva, é o ciclismo. Então eu posso melhorar o VO2, por exemplo, a potência aeróbia. Se eu falar de ciclismo, o que vai ficar bom é pedalando. Eu posso melhorar o VO2 correndo? Pode, mas quando eu for transferir para a corrida eu vou ter prejuízo. Então a variabilidade é entender a organização do estímulo de acordo com a direção que eu quero. Já no fitness, já no condicionamento geral, a variabilidade também tem um apelo psicológico. Na preparação esportiva também tem, porque o ciclista ele vai sempre fazer o mesmo treino, mesmo que tenha uma mudança, acaba ficando chato, monótono. Eu vou dar uma variabilidade, um estímulo, às vezes boto um treino em grupo para ele ficar meio louco e sair, ela ficar meio louca e sair pedalando forte, porque naquele treino é forte. Então eu posso ter essas inserções, mas sempre mantendo aquela estrutura do pedal. No fitness, no condicionamento, a variabilidade o organismo vai se beneficiar com essa variação, mas eu posso mudar mais os estímulos. Um dia ele pedala, outro dia ele corre, outro dia faz só crossfit. Isso para ele não interessa, a adaptação dele não precisa ser específica numa direção, não tem uma transferência única. Então a variabilidade acaba sendo para manter o estímulo, manter o interesse, até para fins comerciais. Não, se eu for sempre fazer a mesma aula, mesmo que a carga evolua, a pessoa não, que eu tenho que inventar. Então um dia ele gospe de fogo, no outro dia ele joga malabares para cima, no outro dia brinca com facão, corre, pedala, e enfim, a variabilidade tem esse momento. Agora, para nós, preparação esportiva, visando o rendimento, seja qual for o nível no esporte, eu não posso perder os princípios da especificidade, princípio da adaptação, vou ficar bom naquilo que eu vou fazer. Então, variabilidade ajuda, mas não pode ser invencionice. Quanto tempo que eu vou variar? Quando eu vejo que aquele estímulo já está perdendo o efeito, ou para ganhar mais eu preciso aumentar muito a duração e intensidade. Então a variabilidade vai ajudar muito. Princípio da adaptação. Depende do tipo de intensidade, então eu vou do tipo, intensidade do estímulo aplicado, além do volume e duração. Então, basicamente eu vou ficar bom naquilo que eu treinar. Então, estímulo específico, resposta específica. Se eu, naquele quadro lá onde eu tenho desgaste do pedal, a adaptação vai ser, o organismo ele não entende que está pedalando, ele sabe que o membro inferior, que aquilo está gerando, o pedal está
está sendo estimulado aquele grupo muscular. Ele não sabe, eu estou pedalando. Não, ele não sabe, ele só reconhece que o grupo muscular está fazendo aquele trabalho, então um grupo está sendo priorizado. Para manter aquele trabalho, ele se organiza para mandar energia e trabalhar com aquele grupo muscular, com aquele sistema, com aquele combustível. Se for correr, o coração é o mesmo, o sistema circulatório é o mesmo, mas as adaptações são em função do tipo e intensidade. Então, isso que eu tenho que direcionar. O treinamento faz isso, direcionar a adaptação de acordo com o objetivo. Aí eu organizo o estímulo, se é pedalar, mais, menos, mais rápido, é isso que eu faço. Baseado na teoria da síndrome de adaptação geral, de Rancelier, que é o professor, referência nesse estudo da relação da adaptação, porque ele pegou o seguinte: o treinamento então busca direcionar as adaptações em função dos métodos e cargas, foi mais ou menos o que eu falei. Então eu tenho que saber para onde que eu quero ir e qual é o estímulo. Por quê? Porque esse professor, ele é uma das principais referências, então ele relacionou a intensidade do estímulo com a resposta. Então, seja qual for o treinamento que eu tenho um estímulo débil, não vai acarretar consequências. Por quê? Porque está abaixo da minha homeostase. O meu corpo não vai sofrer para acompanhar, para ter que adaptar. Eu tenho que ter um estresse, baixar aquela curva para gerar uma adaptação. Se não teve, o corpo na recuperação não vai entrar numa recuperação ampliada. Se for média, apenas excita, ou seja, apenas desperta, não faz uma adaptação. Intensidade do estímulo forte. Intensidade forte provoca adaptações. Então aqui, nessa faixa de intensidade e resposta que a gente espera o treinamento. Mas tudo tem que ser forte? Não, tem que ter uma combinação. Muito forte provoca danos. Vai acontecer? Vai. Mas recorrente vai acabar tendo uma adaptação errada, um efeito errado. Então o princípio da adaptação não basta ser um tipo de treino adequado, a intensidade precisa ser forte para buscar as adaptações positivas. Então o parâmetro de intensidade vai ser potência, vai ser frequência cardíaca, vai ser limiar. Então tem que escolher como que eu sei que o treino foi forte. Eu vou basear na frequência cardíaca, eu vou basear na potência ou na percepção. Então é isso que a gente vai combinar daqui para frente. Então indica que a homeostase, quando é perturbada, o organismo dispara um mecanismo compensatório. Então eu tenho estímulo. Aqui vamos para a caneta de novo. Eu tenho um estímulo, eu tenho uma reação do organismo e vai gerar uma resposta. Isso dentro do meio ambiente, que eu vou colocar o contexto familiar, o contexto psicológico, o contexto de alimentação. Então tem todo o organismo está envolto no meio ambiente. Então o ambiente que eu vou vou me apegar, que eu vou focar em questão de preparação esportiva, de treinamento, é um atleta amador, um esportista, um ciclista amador que saiu do trabalho ou ainda vai para o trabalho depois. Então ele separa um momento durante a semana, 3, 4, 5 vezes na semana, que ele vai pedalar. Então esse organismo ele vai ter uma reação nas condições ambiente. Além disso, óbvio, você vai fazer um treino durante um calor, durante o frio, ambiente biológico também vai importar. Mas vejam por outra perspectiva também. Se eu tiver um estímulo, por mais que o treino esteja bem organizado, bem pensado, bem baseado, essa pessoa trabalhou mal hoje, ela dormiu mal, ela brigou em casa, então tem um estresse, ela foi treinar, mas já está com a cabeça, o estresse psicológico bem grande, então essa reação vai gerar uma resposta nessas condições. Então o trabalho do preparador, do profissional de educação física, é sempre acompanhar isso, em que momento, não é que vai se meter na vida da pessoa, mas entender se a pessoa tem um trabalho pesado, um trabalho estressante, ou um trabalho com um horário diferente, por exemplo, enfermeiro, policial, ou outros tipos de profissões que tenham horários diferenciados, que provavelmente vão dormir mal, serviços de escalas diferentes, acabam gerando um estresse. Então essa pessoa não vai assimilar. Então vão pegar dois indivíduos, um que dormiu bem e outro que dormiu mal, eles têm características parecidas, vão ter um treino parecido, individualizado, mas parecido, mas a reação vai ser diferente, porque o meio ambiente influenciou. Então a todo estímulo do meio ambiente corresponderá uma reação do organismo. O que a gente faz aqui é montar um treino, vamos chamar basicamente de treino. Eu vou ter uma resposta que é uma adaptação, que pode ser de resistência, de velocidade, de força. Então, de acordo com o estímulo, eu tenho uma reação.
Eu tenho um alarme, resistência, exaustão. Essas são as fases da síndrome de adaptação geral, que se eu não respeitar continuidades, eu vou fazer um link com o anterior, se eu não respeitar, então se eu fizer sempre o mesmo treino, ou fizer treino cada vez mais usando o mesmo sistema, vamos colocar longa duração, então pedalar longo todos os dias. Não, mas ele tem que aumentar o volume, ele tem que pedalar mais longe, então ele pedala cargas que para ele são estímulos fortes, para resistência aeróbica. Então, a grosso modo, por enquanto a gente vai aceitar isso, a grosso modo, ele chega já cansado. Por quê? Cansado é um efeito imediato, é uma percepção, ele está cansado, ele tem uma certa fadiga, porque eu desgastei, eu tenho uma fadiga, eu perco ali a capacidade de fazer aos poucos, mas isso fazer todos os dias não significa que ele está treinando resistência, não, ele está sofrendo além do esperado. Por quê? Entre outros fatores, é porque ele está recebendo estímulos parecidos na mesma direção, sem um tempo de recuperação. Então eu posso fazer um treino forte de velocidade no início da semana, um treino no limiar no meio da semana e um treino longo no final da semana. Todos eles fortes dentro do estímulo. Então não é porque ele sofreu mais que é forte, não, é porque naquela característica teve uma carga próximo do que é um estímulo forte. Então a fase de alarme, resistência e exaustão, ela é bem focada no tipo de estímulo. Então se eu tenho estímulos que vão chegar na exaustão, é porque eu tive um estresse muito grande que o organismo vai sofrer muito para buscar o equilíbrio. Então se eu fizer isso sempre, ele vai ter danos temporários a permanentes. Mas também se eu fizer todos os treinos no nível de alarme, na mobilização inicial, eu não vou ter uma adaptação. Então a combinação de estímulos é porque eu tenho que associar os estímulos do treinamento com o princípio ou com a síndrome de adaptação. Por isso que tem que ter a variabilidade, porque eu tenho que mudar os estímulos para poder gerar um trabalho nos níveis que eu preciso. Nem sempre na primeira fase, mas também nem tudo na terceira fase. Bom, deixa eu ver aqui mais uma, vai ficar tranquilo aqui. Então, o princípio da adaptação de maneira didática, eu tenho o estímulo, vou aqui até colocar uma representação aqui, eu tenho o estímulo, eu tenho a recuperação e a supercompensação, tá? Essa aqui vamos associar. Então, eu tenho estímulo que pode ser, vamos colocar no treinamento, pode ser o exercício específico de pedalar, pode ser um treino de força, então vou na musculação, vou trabalho funcional, vou fazer um trabalho com peso corporal, então força, flexibilidade e específico do pedal. Esses são os estímulos que a gente vai combinar com mais frequência. Eu vou ter um desgaste e a recuperação vai ser em função do tipo e do nível de trabalho, da duração, da intensidade. Então se eu fiz um tipo de treino numa carga, eu vou ter uma recuperação específica, eu tenho que ver se é mais, menos para poder recuperar. Então um treino de velocidade é diferente de uma recuperação de força, um treino de potência é diferente de uma recuperação de aeróbio de longa duração. Então eu não posso pensar só em treino longo, treino de velocidade, não. O que representa um treino longo? Qual é o sistema que mais trabalhou? Aí a gente vai entender que isso está relacionado com a SAG, que é a Síndrome de Adaptação Geral. Isso explica por que eu tenho que ter um estímulo maior, um menor durante a semana. Então eu não vou fazer tudo igual. Aqui é o estímulo, vamos colocar aqui, me ajudem também, tá? Se eu fizer tudo igual, não vai ter, eu vou ter até um certo momento uma adaptação, depois o meu organismo vai dizer, não, isso é para isso eu já estou, então eu não vou quebrar a homeostase, ele sempre vai estar, ele fez um pouco, recuperou, abaixo, então o que ele vai fazer? Ele vai começar a baixar a homeostase dele. A recuperação, a supercompensação, então, essa é a recuperação ampliada. E a adaptação é que depois que eu faço esse circuito por algumas vezes, ou por algum período de tempo, então 2, 3, 4, 5 semanas, eu tenho uma adaptação numa direção. Então eu posso ficar mais resistente, eu posso ficar mais veloz, eu posso ficar mais forte, eu posso ficar mais potente. Então se eu pegar tempo por força ou tempo por velocidade, por ritmo, eu vou gerar uma potência. Então, em 10 km, meu contrarrelógio ficou melhor. Em 20 km, meu contrarrelógio ficou melhor. Eu consegui responder melhor. Então, a potência, porque eu estou relacionando estímulo
num período de tempo, eu posso ficar melhor. Então isso exige estímulo específico para ter resposta específica e gera um tempo. Não vou fazer um treino e esperar. Eu vou ter um tipo de efeito, mas a adaptação para fins de transformação, para adaptação adaptação, vamos colocar metabólica, física, estrutural, demora um tempo. Qual tempo? Depende do estímulo. Princípio da interdependência, volume e intensidade. Então, basicamente, essa gangorra aqui é a figura clássica do princípio da especificidade. Desculpa, interdependência, volume e intensidade. Quando eu quero dar prioridade para o volume, quando eu quero pesar mais volume, é porque eu vou ter que aliviar a intensidade. Então, se eu comecei a pedalar 50 km a 70%. Se eu vou pedalar 60 km, ou eu mantenho os 70%, ou eu baixo um pouco, mas eu posso manter os 70%. 60 km, 70%. Beleza. Agora, se eu fizer 50 km, 75, 60, 80, eu vou quebrar essa gangorra e qual é o estresse que vai dar? Qual que é o problema? O organismo ele vai ser sobrecarregado em duas direções. Isso pode prejudicar a adaptação em cima do estímulo. O estímulo que era para ser forte, ele vai ser excessivo. O estímulo que era para ser moderado, ele vai ser muito forte. Por quê? Porque eu dei dois estímulos numa direção não favorável. Então, quando eu pensar em aumentar o volume, eu tenho que ver ou manter a intensidade ou diminuir. Se eu quero ficar dar mais ênfase tanto em velocidade, esforço, potência, trabalhar numa frequência maior, ou seja, aumentar a intensidade, eu diminuo o volume. Então, treino longo, por exemplo, 50, 60, 70 quilômetros. Eu vou ter uma faixa de intensidade que, se eu fizer essa intensidade para 20, 30 minutos, eu não vou ter um estímulo adequado, vou ter um estímulo débil. Por quê? Eu pedalar, vou colocar números aleatórios só para a gente ter uma noção, um entendimento. Por exemplo, eu tenho 70% do meu ritmo, ou 60, vamos colocar 60. 60 durante 2 horas e meia, 3 horas, é uma carga boa. Se eu fizer 60% por meia hora, 40 minutos, é só para manter o estimular bem, excitar bem para manutenção. Então vejam que a intensidade, se eu relacionar com o volume, eu tenho que respeitar isso. Então eu não posso acreditar que, se eu não aumentar cada vez mais o volume e sofrer mais a intensidade, os dois aumentar, eu vou ter um estímulo negativo. E tampouco achar que eu vou trabalhar só em cima de uma variável. Então, quando eu pensar aumentar o volume, como que está a intensidade? Se eu quero diminuir ou aumentar a intensidade, como é que está o volume? Para poder o quê? Poder sempre relacionar essa intensidade, manter o que eu quero dentro dessa faixa, relacionar com essa intensidade. Se eu quero manter, eu vou procurar uma intensidade média. Se eu quero apenas aquecer, ou voltar calma, ou recuperar, regenerativo, débil, isso que a gente vai acompanhando. Então, associando o treinamento com a síndrome da adaptação geral. E, por fim, princípio da especificidade. Por fim, que eu digo para essa apresentação que eu separei. Os princípios existem vários autores e várias formas de abordar. Princípio da especificidade. A especificidade do treino tem relação com o grau de semelhança entre o exercício de treinamento e o exercício competitivo. Então, o que eu faço da especificidade? Então, se eu sou ciclista, eu sou mountain biker, então ciclismo, mountain bike, ciclismo de estrada. A especificidade já começa aí, pelo equipamento e pela condição. Então, vou fazer na estrada, vou fazer fora da estrada. Já é uma diferença. Então, se eu for treinar, pensar no momento competitivo, é fazer maratona mountain bike de entre 80 e 100 km. Esse é o momento competitivo. Minhas provas são isso. Então, tudo que eu aproximar isso, eu estou mais específico. O que eu afastar disso, pedalei menos, assim, em termos de treinamento e preparação. É específico. Se eu estou pedalando fora da estrada, se eu estou nas condições, já mantenho um treino específico com variação. Se eu pedalei na estrada, mesmo na mountain bike, já afasta um pouco. Ainda é bastante específico. Por quê? Porque eu estou pedalando. Mas igual, já afasta bastante. Se eu vou fazer o treino na estrada, numa bicicleta de estrada, eu vou ter benefícios, mas a transferência, se eu pensar no momento competitivo, já está mais longe. Então, se eu basear toda a minha preparação em bicicleta de estrada e for competir num mountain bike de maratona, eu vou ter
uma perda da transferência. Não vou conseguir transferir tudo que eu ganhei. Eu fiquei num nível muito bom na estrada, mas eu vou perder um pouco. Pior ainda se eu fizer isso para XCO, que é aquele em circuito com obstáculos naturais montados para sobe e desce toda hora, rock garden, pedra, descida. Se eu fizer toda a preparação contínua, em estrada, em bicicleta diferente, depois for competir direto, a transferência não vai ser completa, não vai ser positiva no máximo que eu posso. Então, de maneira geral, eu tenho que estimular no mesmo gesto e na mesma intensidade. Não sempre, mas a direção tem que caminhar nisso. Então, quando chegar no momento competitivo, no momento de preparação final, eu tenho que estar nas condições ritmo de prova. Tanto usando a bicicleta de prova, o terreno da prova, não exatamente, literalmente onde eu vou competir, mas se eu sei que eu vou fazer um circuito, eu tenho que me acostumar ou ter uma noção do circuito, curvas mais seguidas, subidas mais descidas, momento de retomada. Se a minha competição é essa, é isso que eu tenho que encaminhar. Então, o que eu preciso para isso? Em algum momento eu vou fazer uma base e depois transferir para o específico. Então, basicamente, o princípio da especificidade é estímulos específicos, respostas específicas. Respeitar conteúdos, estruturas dos movimentos e funcionalidade. O que é funcionalidade? Gesto, ritmo, o esforço que eu vou fazer, além de equipamento. Então o ciclismo mistura muito esse binômio ciclista-equipamento. O atleta ficará bom naquilo que treinar. Bom, pessoal, deixa eu só fechar aqui então. Vamos ver como é que faz isso aqui. Stop share. Bom, eu me prolonguei um pouco, mas todo momento do curso, o momento de preparação desde agora já se estimula. O que é isso aqui? Procurem mais sobre os princípios do treinamento. Não, quando eu faço isso, por que eu tomei a decisão? Por quê? Por que eu insisto nos princípios do treinamento? Porque isso embasa a decisão. A preparação esportiva não é um trilho, não é se eu fizer isso, para todo mundo vai dar certo. Não, para alguém vai dar certo, para outro alguém não vai dar certo. Então, os princípios do treinamento são realmente valores, princípios que vão ajudar na decisão. Então, quando eu for tomar uma decisão, eu vou fundamentar na metodologia, mas os princípios são consagrados como fatores de decisão. Então, para montar a trilha, é isso, o treinamento, a preparação é uma trilha, não é um trilho. Então, o objetivo é chegar na praia. Se eu for pela estrada, eu vou chegar lá, todo mundo vai chegar lá, mas se eu fizer isso para todo mundo, eu vou montar um trilho, ou seja, eu vou estrangular e não vou respeitar. Então, um vai em linha reta, outro vai precisar desviar, outro vai ter que ter uma recuperação maior, outro momento, todo mundo vai chegar lá, mas cada um na sua forma, e os princípios do treinamento são esse caminho. Pessoal, muito obrigado. Então, já vamos partir para outra aula, tomar um café, tomar uma água, e a gente se encontra na próxima aula. Abraço, até mais.